A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre São Bento, que é comemorado pela Santa Igreja em 11 de julho. Muitas pessoas usam a medalha de São Bento como um simples adereço e até como amuleto, e infelizmente nem sabem do que se trata. Mas no vídeo de hoje vamos esclarecer, de forma rápida e resumida, a vida desse santo homem de Deus que não tinha medo do demônio. E quando eu digo isso, eu jamais estaria insinuando que os outros santos tinham, mas certamente São Bento foi o mais marcante nesse sentido. A Ordem dos Beneditinos, uma das maiores ordens monásticas do mundo, recebeu esse nome em homenagem a São Bento e por seguir a regra que ele propôs. Foi o criador da regra de São Bento, um dos mais importantes regulamentos utilizados em mosteiros e demais comunidades religiosas. Em 1964, o Papa Paulo VI o declarou patrono da Europa, sendo especialmente patrono da Alemanha. Uma coisa interessante sobre São Bento é que ele não é venerado só pelos católicos, mas também pelos ortodoxos e até pelos anglicanos. Foi também fundador da abadia de Monte Cassino, na Itália. A vida e os fatos que se sabem sobre São Bento vêm dos diálogos de São Gregório Magno, que foram escritos ali por volta de 593. Através de relatos de monges que conheceram e também conviveram pessoalmente com São Bento. São Bento, que pertencia a uma família da região nórdica romana, foi para Roma estudar retórica e filosofia, mas abandonou a capital e no ano 500 foi para Enfide. Se instalou em uma gruta de difícil acesso, decidido a viver como eremita. Depois de alguns anos nesse lugar, muito dedicado à oração e ao sacrifício, foi descoberto por pastores que divulgaram pela região a sua fama de santidade. A partir disso, muitas pessoas vinham até ele pedir direção espiritual e também pedir conselhos. Então logo ele foi eleito abade de um mosteiro de Vicóvaro. Devido às suas exigências, muito rígidas, alguns monges tentaram envenená-lo, mas no exato momento em que ele dava a bênção sobre o alimento, uma cobra saiu da taça com o vinho envenenado. Depois desse ocorrido, São Bento decidiu novamente voltar para a vida solitária. No ano de 503, ele recebeu uma grande quantidade de discípulos e criou 12 pequenos mosteiros. Em 529, sofrendo a inveja maligna de um sacerdote chamado Florêncio, mudou-se para Monte Cassino, onde fundou o mosteiro que futuramente iria se tornar o fundamento e também a expansão da ordem beneditina. O sacerdote Florêncio então lhe enviou de presente um pão envenenado. São Bento deu o pão a um corvo que vinha frequentemente comer em suas mãos, e mandou que o corvo levasse aquele pão para um lugar onde ele jamais fosse encontrado. Enquanto São Bento saía para o Monte Cassino, Florêncio foi até a sacada para ver então São Bento cair morto envenenado. Mas o terraço ruiu e Florêncio é quem morreu naquela queda. Um dos discípulos de São Bento veio correndo, alegre, lhe contar que seu inimigo havia morrido. São Bento, então, chorou tanto pela morte de Florêncio, quanto pela alegria de seu discípulo. Por causa disso, lhe impôs penitências por se alegrar com a morte de um sacerdote. No ano de 534, escreveu a Regra dos Mosteiros. Certo dia, anunciou a alguns monges que iria morrer e mandou abrir a sua sepultura, tendo então falecido 6 dias depois, em 547. O medalhão, ou a cruz-medalha de São Bento, foi descoberta em 1647 em Natrenberg, na Baviera, mas a sua origem é incerta.
Na ocasião, várias bruxas diziam que não conseguiam praticar nenhum tipo de feitiçaria ou de encantamento contra lugares onde houvesse a imagem da cruz, mais especificamente na abadia de São Miguel, em Metten. Autoridades da igreja, intrigadas com essas declarações, foram averiguar e encontraram numa das paredes do mosteiro as imagens do medalhão entalhadas tal como são vistas nas medalhas de hoje. Foram encontrados também nesta mesma abadia manuscritos de 1415 com os mesmos textos e figuras de São Bento. Na parte da frente da medalha se encontra a imagem de São Bento, vestido com um cógula, na mão direita uma cruz e na mão esquerda um livro aberto que representam as suas regras. Na parte de trás da medalha, uma cruz com apenas as iniciais das frases em latim. A parte da frente da medalha diz: "Sejamos protegidos pela sua presença na hora da morte." Na parte de trás diz: "Cruz do Santo Pai Bento. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos." Esta oração termina com a jaculatória: "Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo." O Papa Bento XV, em 1742, aprovou a medalha, concedendo indulgências a quem usá-la e estabelecendo a oração nela contida como um pequeno exorcismo. Portanto, sempre que você se sentir atacado por forças espirituais, você pode recorrer a essa oração e à intercessão de São Bento para te fazer vencedor sobre os adversários, assim como São Bento o foi sobre os que queriam a sua destruição. Que você tenha um dia abençoado, que nossa Santa Mãe Imaculada te abençoe, que São Miguel Arcanjo afaste de ti tudo que tenta te afastar de Deus e que São Bento esteja intercedendo junto a nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Deus abençoe a todos.